Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio da nossa TV Bariátrica. O tema, como sempre, muito importante. Hoje a gente fala sobre a nova geração dos remédios para emagrecer. Quais são esses remédios, como eles atuam no organismo, quais são os riscos, eles servem para todo mundo? Eles podem, de fato, substituir uma cirurgia bariátrica? Vamos responder essas e outras perguntas com dois experientes convidados que participam do programa aqui conosco. A gente tem o endocrinologista Dr. Paulo Rosenbaum, aqui de São Paulo, e mais uma vez, uma alegria, uma honra nossa, a gente recebe o Dr. Luiz Vicente Berti, cirurgião bariátrico também de São Paulo. Sejam bem-vindos, doutores. Alegria imensa recebê-los aqui. Tudo bem? Bem, bom dia. Eu queria começar com uma pergunta que sempre é colocada nessa questão quando a gente fala dos medicamentos. Eles podem realmente substituir, antes da gente falar sobre quais são e como eles atuam, eu queria já colocar isso. Os medicamentos podem substituir uma cirurgia bariátrica? Olha, eu sempre digo, e isso a gente, né, todos que lidam com isso de uma maneira séria, sem paixões, sem clubes, né, sem torcer para o A ou para o B, tratar a obesidade é como se fosse uma escada. O chão é aquilo que a gente fez a vida toda. É a atividade física, é a mudança de comportamento com dieta. O primeiro degrau é a medicação. E possa ser elas as medicações antigas, as medicações mais novas. O próximo degrau seria um balão. E o outro degrau acima seria a cirurgia. Então nós temos que entender que não existe um único tratamento. Existe o tratamento certo para o paciente certo. Tem pacientes que não atingiram um grau para fazer a cirurgia e utilizam a medicação. Outros pacientes utilizam um balão associado à medicação. E mesmo os pacientes que fizeram a cirurgia, eles eventualmente podem precisar da medicação para diminuir os seus riscos operatórios, ou quando ele tem um momento em que ele deixa de ganhar peso, que ele não atinge... a única pergunta em 36 anos de cirurgia bariátrica e metabólica que eu não consigo responder é quantos quilos um paciente vai perder. Mas a gente tem uma ideia. Se ele não atinge aquele momento, eu posso utilizar durante o processo da cirurgia ou 5, 6, 7 anos que o paciente manteve o seu peso estabilizado e ele volta a recuperar um pouco de peso, ou seja, ele tem um começo da recidiva, da volta da doença, eu posso utilizar a medicação. Então, não existe conflito entre o tratamento clínico e cirúrgico. Eles trabalham juntos. Agora, se eu tenho um paciente que ele vai ter um controle adequado com custo-benefício, a medicação é ótima. Hoje, se não, eu tenho que partir para outros tratamentos, né? Então, acho que o que o Berti falou é importante, a gente tem que sempre individualizar o tratamento, né? Então, conforme aquela pessoa, conforme o peso, o IMC, o grau de obesidade, de comorbidades, então se aquela pessoa tem diabetes, hipertensão, risco, né, de ter um infarto, de ter um problema articular, a gente tem que ver qual que é o melhor tratamento. Mas hoje a gente vive uma revolução na área de endocrinologia com esses novos medicamentos, né? Até 1980, 90, a gente só tinha as anfetaminas, né? E a gente sabe todos os efeitos colaterais, né, desses remédios, aí isso foi evoluindo, né? E mais recentemente, esses novos remédios, que são os análogos de GLP-1, né, eles são remédios que são seguros, né? Inclusive, esses remédios, hoje, já são muito estudados para obesidade e tem estudos mostrando diminuição de infarto, de derrame. Então, são remédios que mostraram uma revolução dentro da endocrinologia, mostrando que o paciente com tratamento da obesidade, ele pode, com esses remédios, diminuir risco de ter um problema de saúde grave, né? Antigamente, o que a gente conseguia em termos de perda de peso com essas medicações era menos que 5%, né? Esses novos remédios, a perda de peso gira em torno de 15%, 20% e até 25% da perda de peso. Remédios recentes não têm estudos também de longo prazo. Esse é um risco? Então, esses remédios já têm estudos de 4 anos de duração mostrando a segurança desses remédios, né? Então, assim, inclusive mostrando diminuição de desfecho, que a gente fala, que é complicação nos rins, de derrame, de infarto. Então, são remédios seguros. Lógico que eles não podem ser usados de uma forma indiscriminada, sem acompanhamento médico, né? Existe algum risco da pessoa, se tiver algum cálculo na vesícula, ter uma pancreatite,
esses remédios fazem a pessoa perder, às vezes, muito peso e pode perder massa muscular, pode ter deficiências nutricionais. Então, o acompanhamento médico e ser acompanhado por um nutricionista é muito importante. E nós estamos falando de uma doença multifatorial, Multifatorial. que tem que ser atacada por diversas frentes. E a gente fala sobre isso aqui. A gente tem na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica a comissão de especialidades associadas. Esse time de peso que também faz parte da nossa TV Bariátrica. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria chamar a participação do nosso querido Diego Aguiar. Você conhece bem, né, doutor Berti? Isso. Vamos ver o que ele vai falar sobre essa luta contra os ponteiros da balança. E a gente tem discutido e visto mais discussões sobre as várias estratégias de emagrecimento, seja a cirurgia, seja as medicações, sejam as dietas. E é essencial que a gente pense que elas todas são ferramentas e estratégias de suporte para o processo de emagrecimento. Elas não são um fim, elas são só um meio. Então, para todas essas estratégias, é preciso que a gente pense, associada à ideia de que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial, é necessário que a gente pense estratégias que atendam a esses aspectos, de cronicidade e de multifatorialidade, pensando na parte mais psicológica. Se eu mantenho a mesma relação que eu sempre tive com a comida, se comida segue tendo o mesmo sentido para mim, seja com medicação, seja num pós-bariátrico, em algum momento de vida, que eu resgate esse sentido, e que eu resgate a prática alimentar, o hábito alimentar, apegado a este mesmo sentido que sempre teve, muito provavelmente o resultado será o mesmo. Eu provavelmente terei recidiva de peso. Se a gente se utiliza da comida como uma regulação das nossas emoções, seja porque a gente está ansioso, triste, angustiado, estressado, se a gente continua tendo a comida como um regulador emocional, isso por si só já representa um obstáculo para o processo acontecer de forma saudável. É enorme o número de pessoas que chegam ao consultório e que falam sobre esse ganho de peso durante a pandemia. Então, se eu entendo que a pandemia fez com que os hábitos de vida e a própria relação com a comida fosse mudada ou fosse evidenciada, eu entendo que não dá para eu tomar só um remédio, fazer só uma cirurgia e achar que o processo de emagrecimento vai ser contemplado. A lógica do emagrecimento não pode mais ser eu vou fazer por um período, eu vou fazer uma dieta por um período, ou eu vou cuidar deste peso por um período. Se eu cuido por um período, e eu adapto hábitos ali e rotinas por um período, isso significa que eu só vou ter sucesso por um período. Então, é muito saudável que a gente pense essas medicações, elas são cada vez mais desenvolvidas, mesmo a cirurgia bariátrica pensando cada vez mais técnicas, mas sem que a gente transforme o estilo de vida, sem que a gente cuide da multifatorialidade do emagrecimento ou do ganho de peso, esse processo vai ser muito mais difícil. Se foi Diego Aguiar, que trabalha junto com o Dr. Berti, acrescentando ali qualidade à clínica do Dr. Berti, é muito bacana. Ele falou um negócio muito interessante. Quem tem a comida como regulador emocional pode fazer bariátrica, pode colocar o balão, pode usar o remédio que for. Essa situação não vai ser resolvida. A gente já conversou várias vezes sobre isso. É uma tríade, né? Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte: a cirurgia, o balão, a medicação não são mágicas que nós vamos te dar. Nós vamos te dando um empurrão, um puxão. Mas o que vai manter você, não no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto ano, a gente começa a ver resultados de controle após 5, 6, 7, 8 anos. Somente na cirurgia bariátrica, nossa linha de corte são de 5 anos para cima. Então, é uma tríade. Atividade física. Não dá para fugir. Ninguém consegue emagrecer ficando sentado em casa, na frente da televisão, com uma cervejinha numa mão e um saquinho de pipoca na outra. Segundo, o emocional. A gente tem a serotonina, que é um modulador de humor.
Por que as mulheres na tensão pré-menstrual elas vão atrás do chocolate desesperadamente? Ou quando não emocionalmente? Porque falta serotonina e o lugar mais rápido que eu tenho serotonina fora a farmácia é no chocolate e no doce. Então a gente tem muito disso. E a reeducação alimentar. E essas três, não adianta a gente chegar e falar, olha, vai fazer a cirurgia, há recidiva com a cirurgia, há recidiva com a medicação, há recidiva com o balão. Com tudo, é uma briga. E nós temos que entender, isso nós aprendemos um dia com um cardiologista, ele disse, vocês cirurgiões, vocês são prepotentes, vocês acham que com bisturi vocês vão curar uma doença incurável? Eu trato hipertensão há 30 anos, eu uso 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios, e às vezes eu consigo um controle parcial. E é isso que nós temos que entender. Então, a junção, não há brigas entre tratamentos clínicos ou não, é uma junção de coisas. Quem tem que entender é o paciente também, né? Lógico. Então, acho que isso que a gente está comentando aqui, que o Diego falou, o Bert, a gente não entende mais a obesidade como só aquele... A obesidade sempre foi estigmatizada como falta de vergonha, como falta de vontade, e não é só comer menos e exercitar mais, né? A gente tem uma série... tomar uma pílula mágica. Então tem uma série de fatores. A gente culpava o paciente e não a doença. Isso, né? A culpa é da doença, não é do paciente. Então, assim, existe uma série de fatores que ocorrem durante a vida do indivíduo, a pandemia, um luto, um estresse, quer dizer, que fazem com que essa pessoa, de uma certa forma, ela acabe comendo mais. Gatilhos obesogênicos. Isso, fatores ambientais, fatores de estresse, fatores psicológicos. Então, a obesidade é uma coisa muito complexa que não dá para a gente falar assim, você vai tomar um remedinho, vai fazer a cirurgia e está resolvido o caso. Então, assim, a atividade física é muito importante para a perda de peso se manter, né? Então, a pessoa que não faz atividade física pode fazer qualquer tratamento, se ela não fizer exercício, ela vai recuperar o peso, né? É matemático isso. É matemático, Calorias que chegam, calorias que saem. Isso. Se não tiver um déficit, é igual conta bancária. E quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu gasto energético. Mesmo então que você venha comer um pouquinho, isso é uma compensação. Então, por isso que esses novos tratamentos, inclusive a cirurgia bariátrica, é obrigatório a musculação, porque o músculo garante que a pessoa vai queimar mais energia, né? Então, a musculação é importantíssima, tá? Todos os tratamentos... Quase obrigatório, né? Obrigatório, para qualquer um, para qualquer pessoa, né? Agora, a questão psicológica é muito importante, né? Então, a gente... Mesmo o Dr. Bert sabe que uma pessoa que tem uma compulsão muito grave, se ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, ela tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico, até para tomar um remédio também. Porque senão não vai resolver o problema, né? Essa percepção do momento psicológico do paciente cabe ao médico, ao endocrinologista principalmente, doutor? Então, a gente sabe quando o paciente vem procurar a gente, qual paciente vai aderir ao tratamento, né? Então, acho que a grande palavra é a motivação, né? Se a pessoa está motivada para mudar o comportamento, é aquela pessoa que vai fazer o tratamento. Então, não adianta aquela pessoa procurar quem for que seja, o médico, o cirurgião, o nutricionista, e ela querer alguma coisa que, não vou ter que fazer exercício, o que eu vou mudar? Se a pessoa não quiser mudar o comportamento, nada vai acontecer, né? E não adianta nenhuma tecnologia, como os remédios prometem, se o paciente está ali perto, né? Daquele ambiente que torna a comida um problema na vida dele, aquela coisa ligada à compulsão também, né? Nós temos uma relação muito forte com a comida. Todos nós aqui... Fundamental, de sobrevivência, né? Não, mas quando nós nascemos e quando nós choramos, o que foi a primeira coisa que nos deram? Comida. Aí você tem a comida junto com o carinho, com o afeto. A gente está alegre, a gente sai para comer. E a gente está triste, essas alterações hormonais. Então, não adianta a gente achar que um remédio ou uma cirurgia... Tal, todo esse conjunto, e ele tem que se unir o tempo inteiro. E quanto melhor as medicações... Eu fiquei muito contente quando agora as próprias sociedades de endocrinologia começaram já, com a nova chegada das medicações, indicar a medicação para pessoas não tão obesas, e coisa que a gente dizia há muito tempo. Nós não precisamos esperar o doente chegar na UTI para dar um antibiótico. Eu gostei muito nessa nova filosofia de vocês, o que nós cirurgiões já dizia há muito tempo. Por que eu tenho que esperar um doente chegar com 60 de IMC para poder indicar alguma coisa para ele, ou com uma diabetes descompensada para indicar um melhor tratamento? Se o melhor tratamento é a cirurgia, se o melhor tratamento é o remédio, acima de 30 é doença, E66.8. Não existe obesidade saudável. Cada um pode viver com o seu corpo, cada um pode ter a sua filosofia. Eu posso conviver com a minha doença, mas que é doença, isso é obesidade. E se ela tem, dependendo, se é um paciente que ele
está tendo bom controle com a medicação, ótimo, vai continuar, ou com balão, ou com uma cirurgia, então nós temos que indicar sempre, o que o Paulo falou, só que não é indicar o procedimento, como a gente vê hoje, linhas de montagem, cada vez se faz mais cirurgia e um mínimo cuidado do paciente. Operar, tratar, remédio, balão, cirurgia, prepara bem esse paciente, faça o melhor tratamento durante, mas acompanhe esse paciente depois. Agora, mas é preciso também que o paciente venha. Nós fazemos busca ativa, liga, você vem? Não, eu estou bem, passo depois, eu estou ocupado, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente não pode, gostaríamos de ir na casa de cada um, bater lá, olha, tá tudo bem, mas não dá. Porque cada paciente é uma história, né? História. E a gente conta muitas histórias. Aqui a gente tem um quadro, o Barigram, que conta também histórias dessa relação de luta de vários pacientes que passam por esse processo, né? A gente vai acompanhar agora a história da Rafaela Reboledo. Teve depressão, sofreu com compulsão, enfrentou a pandemia com todas essas dificuldades que a gente tem falado aqui. Vamos ver, está na hora do nosso Barigram. Minha história com obesidade começou na época da pandemia. Eu nunca fui uma pessoa muito magra. Eu sempre tive ali no sobrepeso. Mas quando veio a pandemia, eu tive um episódio muito grande de depressão, compulsão alimentar. E aí eu engordei 40 quilos. E aí começamos todo o processo para tentar emagrecer. Sempre tentei emagrecer com remédios antes também, porque, como eu disse, eu sempre fui acima do peso, né? Tive o sobrepeso por muito tempo. E aí tomei Saxenda, Ozempic, Subtramina, que não é legal no país, né? Então acabei, não me orgulho disso, mas acabei comprando fora, numa expectativa de tentar sanar essa questão de engordar tanto, de ter todos esses problemas. E tive vários efeitos colaterais, como taquicardia, que é horrível. Eu acho que é um dos piores remédios que tem. Também tomei Orlistat, tanto na época do sobrepeso, quanto na questão da obesidade, quando eu já estava obesa mesmo, que dá uma diarreia horrível e a sensação horrorosa. E todos eles me levaram ao mesmo caminho, o reganho. Não existe mágica, a doença ela é multifatorial, então você tem que tratar diversas áreas da sua vida para conseguir, de fato, emagrecer, que foi o que a bariátrica me proporcionou. E, infelizmente, ter experiências, ter gastado todo esse dinheiro com todas essas medicações, só me trouxe frustração e cada vez eu engordando mais. Se eu perdesse 12 quilos, eu recuperava 14. Eu posso dizer que a bariátrica ela mudou completamente minha vida. Inclusive, eu comecei a gravar para o TikTok e para o Instagram por conta da bariátrica. E hoje eu faço parte de uma rede de apoio de 5 grupos, onde totalizam 800 meninas, onde eu faço parte da rede de apoio delas, ensinando tudo o que eu aprendi, compartilhando os meus profissionais e também trazendo aí bastante informação para combater a desinformação que ocorre, principalmente no TikTok, onde a gente vê pessoas que acabaram de operar comendo comida japonesa, quebrando protocolos que, infelizmente, geram consequências. Eu sou extremamente feliz, eu me encontrei, eu me recuperei e a depressão não faz mais parte da minha vida. Eu posso dizer que a Rafaela de hoje, ela é uma mulher realizada não só pelo estético, porque a bariátrica ela mudou muito o meu mental, como eu me vejo, a questão da minha capacidade, o quanto eu sou resiliente, forte. Isso tudo me trouxe devido à cirurgia. Queria comentar com o senhor, doutor. A lista de remédios que ela tomou, que ela fala, com os efeitos colaterais, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas me parece que ela foi ali fazendo uma tentativa e erro, não? Ali com tanta, com tanta experiência que ela conta, né? O que acontece é que, acho que uma coisa que a gente tem que comentar aqui, que existe um preconceito contra a pessoa que tem obesidade, que sofre com a doença, né? Quantas vezes a gente vê no nosso consultório um paciente que vem e fala assim, olha, eu já tentei com vários médicos, vários tratamentos. Regime da lua. E aí a pessoa culpa aquela pessoa, fala assim, por que você não fez? Você tem vergonha e não sei o que. É só parar de comer. E aí, assim, o que acontece é mais ou menos essa história que ela contou, né? Então, assim, a gente tem que explicar para o paciente que a obesidade é uma doença crônica, que tem uma série de fatores, que o tratamento tem que ser mantido por longo tempo.
Mas tem uma série de fatores que ela comentou, os fatores psicológicos, né? Que, sem dúvida, ela estava numa fase que ela precisava de um acompanhamento psicológico, às vezes uma medicação, porque ela estava deprimida, né? A obesidade está muito associada com a depressão. Tanto que quando ela perdeu peso, melhorou o estado emocional dela, né? E ela relata com muita clareza os efeitos colaterais dos medicamentos. Isso é muito importante porque tem essa frase clássica: não existe almoço de graça, todo remédio tem o seu preço, né? Toda ida tem vinda, toda vinda tem ida, né? A própria cirurgia tem as suas... Tudo tem, a vida tem, né? Isso é importante dizer, né? Queria comentar rapidamente sobre o fato desses remédios não terem a obrigatoriedade da receita. Isso é um problema ou é uma solução? Eu acho que é um grande problema, né? Porque a maioria das pessoas que usa hoje o Ozempic, né, os análogos, não tem prescrição médica, né? É aquela história de cabeleireiro, de vizinha, que usou e usam de uma forma errada, né? Então, eu já vi vários pacientes que tiveram, até pessoas de mais idade, que tiveram quedas, bateram a cabeça porque não comeram, quer dizer, é um risco grande, né? Se o paciente não tem uma prescrição médica, um acompanhamento, né? Então, não tem dúvida, as pessoas precisam de um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, para saber como usar o medicamento, Sim. quais são os efeitos colaterais, né? E tem, doutor Berti, um resultado interessante desses remédios combinados com o processo de preparação para a cirurgia bariátrica. O Sim. remédio que é usado antes para que o paciente se adeque aí aos parâmetros da cirurgia. É que diminui os riscos operatórios. Um paciente que tem uma apneia do sono, que é um problema que ele dorme sentado em pé, ele vai ser entubado no pós-operatório ou tem um risco cardiovascular, mas a gente utiliza. Nós utilizamos todas essas medicações que ela falou nesses últimos anos. O que o Paulo falou era o que tinha. Então, uma coisa que acho que é importante a gente falar é colocar para o paciente, quando ele procura um médico, um profissional de saúde, qual que é o objetivo de perda de peso, né? Porque não adianta aquela pessoa que tem 120 quilos falar assim, qual que é o peso normal, né, que ela deveria ter. Hoje a gente considera uma perda de mais de 10% de perda de peso, já vai levar a muito benefício para aquela pessoa, para diminuir o risco de a pessoa infartar, de ter câncer, de ter doença cardiovascular, de ter problema no fígado, né? E hoje essas medicações, elas já... É por isso que hoje essas medicações são seguras, porque elas mostraram isso, né? Que elas têm esse resultado e são seguras, né? Mas não é só a medicação, né? Conforme a gente falou. A pessoa tem que estar motivada a mudar estilo de vida, mudar comportamento, e fazer um acompanhamento, né? Exatamente. Ela tem que ser protagonista desse processo. A gente fala muito sobre isso e a gente fala sobre um remédio muito poderoso que a gente tem sempre aqui na TV Bariátrica e na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também, que é a informação. Por falar em informação, está na hora dos recados da nossa TV Bariátrica. Júlia Bandeira, por favor. Para você que quer fazer a cirurgia bariátrica ou já fez, o BariLife é um aplicativo cheio de informações. Além disso, ele traz a carteirinha digital do paciente bariátrico, que também permite o acesso a descontos e muito mais. O aplicativo está disponível para download nas lojas da Apple e Android. Um oferecimento Medtronic. Muito bem, recados dados, está na hora da gente dizer tchau, está na hora do programa terminar. Queria agradecer muito, queria agradecer imensamente, mas antes dá tempo de uma palavrinha final sobre esse tema tão importante, para a gente fechar aqui a dica de ouro desse assunto que a gente discutiu. Por favor, doutor Berti, doutor Paulo, o que fica dessa conversa? Qual é o ponto de atenção para o nosso telespectador internauta, nossa telespectadora internauta, quando o assunto é remédio para emagrecer? Olha, eu vou deixar o Paulo terminar e vamos lembrar sempre da escada, né? Cada dia um passo, cada dia uma situação. Se eu sou um paciente que tenho condições econômicas de ter a medicação e estou bem, fantástico, esse é o seu tratamento. Se a medicação em algum momento precisa, vamos para a cirurgia, em qualquer nível de obesidade. E isso parece que a gente está chegando num consenso. Eu não preciso esperar chegar o paciente, me entregar um doente que seu coração já infartou, que ele já tem AVC, que seu fígado já está esteatótico. E IMC30, sinal de alerta ligado. De alerta ligado. Passou. É como farol. Tá, 29 está amarelo. 29,
Amarelo. Você sabe que vai ficar vermelho daqui 1 segundo, daqui 1 minuto, dá para atravessar, não sei. Agora 30 é doença, e vamos tratar. Ponto de atenção. Seja com remédio, seja com balão, seja com a cirurgia. Nós temos que tratar com aquilo que o paciente possa receber, com o tipo de situação. Vamos lá então, doutor Paulo, para a gente terminar o programa de hoje. Eu acho que a mensagem final é que a obesidade é uma doença crônica, complexa, que pode recidivar. Então, a gente tem que ter um acompanhamento para manutenção do tratamento, né? Aquilo que a gente já falou, não importa se o paciente vai tomar remédio, se ele fez cirurgia, mas ele tem que ter um acompanhamento, né, a longo prazo. A gente sabe que a maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou que fazem tratamento para obesidade, elas acabam, muitas vezes, deixando de acompanhar, né? E por isso que acabam ganhando peso de novo. Então, a gente tem que estar falando de um assunto sério, né? Que é um assunto que a obesidade leva ao aumento da mortalidade. E assim, a gente tem que, como profissional de saúde, acolher essa pessoa, né? A gente sabe que ela foi em vários médicos, vários profissionais, e muitas vezes ela não sentiu alguma segurança ou uma empatia daquele profissional de poder entender qual que é o problema dela, né? Então, eu acho que a função nossa aqui é de educar, né? Parabéns aí para a sociedade, né? Que está assim, o Bert e a sociedade que estão liderando isso. E eu acho que hoje a gente tem novos tratamentos que podem beneficiar os pacientes, né? Eu acho que ainda a cirurgia bariátrica ainda tem um papel aí, pacientes com grande obesidade ou que tenha já uma comorbidade muito intensa, elas podem se beneficiar da cirurgia, como podem, depois da cirurgia, ter que usar esses medicamentos, né? Então, eu acho que todo mundo aqui trabalha junto, né? E o objetivo principal é tratar aquela pessoa que sofre com esse problema, né? Então, muito obrigado aqui pelo convite. Alegria nossa, doutor. Volte sempre. Portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado, doutor Paulo Rosenbaum, endocrinologista aqui de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Luiz Vicente Bert, queridíssimo nosso aqui da TV Bariátrica. Valeu, muito obrigado também pela sua companhia. Siga acompanhando a gente pelas redes sociais, estamos no YouTube, aqui também no Instagram. Acompanhe toda a programação, não só da TV Bariátrica, mas também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Até a próxima.